Fala aí, galera. Estamos aqui para discutir a revisão para a reposição do terceiro bimestre da disciplina de filosofia, tá certo? É uma disciplina que os alunos tiveram muitas dificuldades, né? Porque não prestaram muita atenção, uma vez que as atividades estavam facílimas, né? Então, o aluno, né, ele vai ter que colocar o nome dele e a turma, né? Depois eu vou mostrar como é que vai se preencher isso, bem direitinho, tá bom? Mas vamos discutir as questões para que não haja dúvidas. Estamos falando no primeiro momento de pensamento medieval. Pensamento medieval, existe somente dois pensamentos no período medieval: a patrística e a escolástica. Então, vamos lá. Uma das preocupações de certa escola filosófica consistia em provar que as ideias platônicas ou os gêneros das espécies aristotélicas são substâncias reais. Lembrando, patrísticas e escolásticas, elas são, né, as filosofias do período medieval, né, baseado em Platão e Aristóteles, tá certo? Criadas com o intelecto e a vontade de Deus, existindo na mente divina reflexões dessa natureza. Foram realizadas majoritariamente no período da história da filosofia. Então, qual o período que a gente fala da patrística e da escolástica, né? Que são os pensamentos de ideias platônicos e aristotélicos, onde você utiliza, o intelecto e Deus, né? Essa é a diferença do período lá greco-romano para o período medieval. Então, seria a resposta C, período medieval, tá certo? Estamos falando, patrística, escolástica, pensamento medieval. Ainda teve muita gente que errou, tá bom? Outra questão, né? Sobre São Tomás de Aquino, tá certo? São Tomás de Aquino é um dos pensadores do período medieval, pensadores filosóficos, né? No período medieval existia a união do pensamento greco-romano, ou platônico-aristotélico, a união da religião, tá certo? E aí o que é que acontece? Ele vem dizer o seguinte, ó: grande contribuição de São Tomás de Aquino para a vida intelectual foi valorizar a inteligência humana e sua capacidade de alcançar a verdade por meio da razão natural, inclusive a respeito de certas questões da religião. Discorrendo sobre a possibilidade de descobrir a verdade divina, ele diz que há duas modalidades de verdade acerca de Deus. A primeira se refere à verdade da raça humana, não consegue alcançar, né? Por exemplo, entender como é possível Deus unitrino. A segunda modalidade é composta de verdades que a razão pode atingir, por exemplo, que Deus existe. A partir dessa citação, explica a afirmativa que melhor expressa o pensamento de São Tomás de Aquino. Então, o que é que São Tomás de Aquino dizia? Uma das ideias sensacionais dele, lembrando, ele utiliza a fé, a filosofia, ele dizia que a fé era o único meio do ser humano chegar à verdade, né? Porque você precisava desse conhecimento divino para poder alcançar a verdade. Aí ele coloca aqui: o ser humano só alcança o conhecimento graças à revelação da verdade que Deus lhe concede? Não. Ele coloca: a fé é o único meio do ser humano chegar à verdade, né? Mesmo limitada, a razão humana é capaz de alcançar certa verdade por meios naturais. Isso. Lembrando aqui, ele coloca, ó, que tem certas verdades que a gente consegue alcançar, ó, por meio da razão, como que Deus existe. Mas tem outras verdades, tá vendo, ó, que a razão humana não consegue alcançar, que são razões que somente Deus teria, tá certo? Então ele coloquei algumas verdades você consegue alcançar e outras não. Então tá bem claro, né, que seria limitada, né, questão C, né? A filosofia é capaz de alcançar todas as verdades acerca de Deus? Não. Deus é um ser absolutamente misterioso e o humano nada pode conhecer dele? Não. Santo Agostinho diz que a gente pode conhecer uma parte da verdade, né? Como a verdade, como que Deus existe, que Deus tem certos poderes, né? Porém, a gente não pode entender Deus na sua grandiosidade, na sua completude. Então, seria questão C. Apesar da fé ser um meio do ser humano chegar à verdade, porém essa verdade não é absoluta. Lembrando que aqui a gente está falando da citação que melhor expressa esse pensamento, né?
Questão 3. A doutrina de Platão influenciou os primeiros filósofos medievais, como Santo Agostinho, Bispo de Hipona, Boécio, dentre outros, né? Qual foi a filosofia que predominou na Idade Média? Você já sabe, foi a patrística e a escolástica, né? Então, aqui, onde é que eu tenho? Sofística, não. Só tem a escolástica, então a resposta seria a letra D, né? Outra questão também muito fácil, não teria dúvidas, né? E aqui a última questão sobre o período medieval. A filosofia de Agostinho, lembrando, Santo Agostinho baseava-se nas ideias de Platão. E São Tomás de Aquino nas ideias de Aristóteles, né? Olha só. É estreitamente vencedor ao platonismo cristão milanês, né? Foi nas traduções de Mário Vitoriano que leu os textos Plotino e Porfírio, cujo espiritualismo devia aproximá-lo do cristianismo. Ouvindo os sermões de Ambrósio, no caso Santo Ambrósio, influenciados por Plotino, que Santo Agostinho venceu as últimas resistências de tornar-se cristão, né? Isso é uma fala de Jean Pepin, tá certo? Está no texto Santo Agostinho e a Patrística Ocidental, em François Chartelet, melhor. Tá certo? Então, olha só, com relação a isso, que a gente está falando da influência de Platão, né, sobre vários pensadores e sobre Agostinho, né? Então, qual das alternativas abaixo apresenta corretamente uma dessas sentenças? Se a gente está falando sobre a influência, né? Qual a influência do Platão no pensamento medieval? Para Platão, conhecimento é, na verdade, reminiscência. A alma reconhece as ideias que contemplou antes de nascer. Sim, né? É a ideia lá do mundo das ideias, né? Agostinho diz que conhecimento é resultado da iluminação divina, a centelha de Deus que existe em cada um. Correto, né? Agostinho, ele transforma numa ideia divina, né? Aquilo que Platão vai chamar de mundo das ideias. Corretíssima a letra A, né? Por que não seriam as outras questões? Agostinho, é possível ser humano obter conhecimento verdadeiro, enquanto para Platão a verdade a respeito do mundo é inacessível para o humano? Não, né? Logo que o próprio Agostinho diz que nem toda verdade a gente pode alcançar, né? É limitada. Lembra da questão anterior. Para Platão, a verdadeira realidade encontra-se no mundo das ideias, enquanto para Agostinho não existe nenhuma realidade além do mundo natural em que vivemos. Errado, né? O que fala aqui de Platão está correto, mas para Agostinho não existe essa questão de além do mundo natural, né? Para Agostinho, a alma é imortal, enquanto para Platão a alma não é imortal, já que apenas forma o corpo. Errado, né? Então, questão A. E aí a gente entra, né, nos pensamentos do século XIX, século XX. O que é que vocês vão fazer aqui? Né? Vocês vão ver a frase e vão colocar se aqui corresponde ao século XX ou ao século XIX, né? Tá bom? Então, vamos lá. Origem de diversas correntes socialistas e lutas, né? O socialismo ele surge no século XIX, junto com o capitalismo. Então, vocês vão colocar aqui século XIX, desculpem, XIX. Espaço incerto caracterizado pelas incertezas. Isso surge no século XX, com o mal do século, né? Então, século XX, vocês colocam aqui, ó. Acontecimento de eventos especialmente trágicos, irracionalidade, dimensões gigantescas, né? Século XX também, bota aqui século XX. Entenderam? Revolução Industrial, ela surge quando? Século XIX, aí vocês colocam aqui, ó, 19. Trouxe novas formas de exploração do trabalho humano, isso também surge com a Revolução Industrial, século XIX. Destaca-se o romantismo e o positivismo. Positivismo é século XIX, lá o Augusto Conte, vai falar que é século XIX. Trouxe a corrida armamentista, destruição atômica, século XX. A arma atômica já é Segunda Guerra Mundial, não Primeira, tá certo? Destaca existencialismo, escola de Frankfurt, pensamento pós-moderno. Então, se é pós-moderno, eu estou falando do século XX.
Exaltação do indivíduo, da natureza e da pátria. Lá o Augusto Conte, ó. Pátria, nacionalismo também, desenvolvimento nacionalismo. Século XIX aqui também. E última questão, ocorrência de grande desenvolvimento técnico-científico e conquistas sociais. Isso ocorre quando? Agora, no século XX. Certo? Depois, vocês vão dizer sobre Hegel e Marx. Qual dessas questões estão incorretas? Se existe uma ou mais de uma, né? Ambos trabalham com movimento dialético, sim. Com a realidade que unificaria o espírito da ideia da razão e a realidade é material. Corretíssimo. Questão 1, correto. Questão 2. Para Marx, o modo de produção e a maneira de organizar a produção material, forças produtivas e relações de produção. Corretíssimo, né? Para Marx, tudo se organiza de forma material e através do meio de produção e das forças produtivas, né? Hegel tinha um pensamento distinto do positivismo de Augusto Comte. Seu idealismo alemão propunha a supervalorização da razão. Neste processo, o sujeito tinha que nenhum papel determinante para o processo de conhecimento. Errado, né? O sujeito, ele tem todo o processo, né, sobre o processo de conhecimento. Isso aqui que está errado, tá certo? Então, a letra C seria uma das questões erradas. De acordo com Marx, cabe à classe social um caráter revolucionário, e isso, para ele, cabe à classe social, principalmente aquelas que são, né, exploradas, né, pela luta de classe, mudar, né, através da revolução, seu papel, criando assim um novo motor da história. Corretíssimo, né? Letra E, no papel da dialética hegeliana, esses momentos corresponderiam à antítese que sobrepõe a tese, fazendo surgir uma etapa superior que seria a síntese. Corretíssimo, né? Todo o processo, tanto para o Hegel como para o Marx, tem a antítese, a tese, né? Que vão formar a síntese, né? Isso é o processo de produção do conhecimento. Corretíssimo. O movimento dialético hegeliano é processado em 3 momentos: do ser em si, do outro e do fora de si, do ser para si. Corretíssimo, né? Questão F, corretíssimo. Para Hegel, existem 3 processos, né? Do ser em si, depois do ser outro ou fora de si, né? Tem que olhar para mim primeiro, depois para o outro, né? E do ser para si, né? Então, tem que ter todas essas 3 relações, tá corretíssimo. Questão G. No plano da dialética hegeliana, esses momentos corresponderiam à antítese que sobrepõe a tese. Ó, a gente já vê que não é, ó. Antítese que não se sobrepõe à tese. Ó. Se aqui a antítese sobrepõe a tese, contrapõe, tá correto, né? Aqui não se contrapõe, então estaria errado. Letra G também estaria errada. Então, letra C e letra G. Tá certo? E a nossa última questão sobre o Nietzsche. Tem aquela famosa frase do Nietzsche que Deus está morto, né? O que ele quer dizer aqui, que as pessoas até compreenderam mal o Nietzsche, achando que o Nietzsche estava sendo, né, antirreligioso, estava sendo ateu por essa frase, né? Então, olha só. Deus está morto, Deus permanece morto. E quem matou fomos nós. Como havemos de nos consolar? Nós, os algozes dos algozes. O mundo possuiu até agora de mais sagrado e mais poderoso, sucumbiu, exangue aos golpes de nossas lâminas. Quem nos limpará desse sangue? Qual a água nos lavará? Né? Essa é a frase de Nietzsche, né? O que é que ele quer dizer com isso, né? Tá certo? Que conceito o Nietzsche reflete com isso? Ele está dizendo que a morte de Deus desvaloriza o mundo? De forma alguma, isso nunca foi o objetivo do Nietzsche. Que a morte de Deus gera necessariamente ambientes de caos e anarquia? Não. Que a morte de Deus implica nas perdas das sanções sobrenaturais sobre os valores? Corretíssimo, né? Ele faz uma crítica que as pessoas estão perdendo os valores, né? Dentre eles, os valores de Deus, do sobrenatural, né? E aí as pessoas começam a agir pelo seu bel prazer, através de guerras, e colocar tudo lá em Deus, né? Mas esse não é o papel de Deus, né? Uma vez que aquele Deus lá pregado nas escrituras sagradas estaria morto para os humanos. Por quê? Porque eles não seguem, né? Então, letra C corretíssima, né? A morte de Deus impossibilita a superação dos valores de hoje, aceito? Não, não impossibilita, né? Então, essa é a discussão, tá certo, gente, da nossa atividade.